Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando início a um novo estudo de um livro chamado Os Segredos da Visualização Criativa, de Philip Cooper, este livro aqui. É um livro bem interessante, porque ele fala da visualização criativa, né, como sendo uma grande ferramenta para muitas coisas, né? Mas principalmente para a gente criar, né, o nosso mundo mesmo, aquilo que nos rodeia. Ele traz aquilo que muitos falam, a gente já ouviu em muitos lugares, mas aqui ele dá uma boa aprofundada nesse assunto, falando em diversos aspectos, tá? Então, interessante como ele traz esse estudo, e de uma forma, inclusive, que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Uma forma fácil de entender e também muito fácil de aplicar na nossa vida, tá? Mas, para isso, a gente vai precisar realmente trabalhar algumas crenças limitantes, que é o que a gente já vem fazendo nos estudos anteriores, né? E, inclusive, os estudos anteriores vão nos ajudar nessa parte, mas que sem isso, sem que a gente comece a limpar a nossa mente, né, a deixá-la mais aberta, nós não conseguimos, enfim, chegar a esses objetivos que são tão interessantes na nossa vida, né? A gente vai poder perceber que tudo a gente cria, né? Nós somos consciências, e consciências são criadoras, tá? Então, tudo aquilo que a gente pensa, realmente a gente cria, né? E isso é algo estudado por diversos segmentos aí, até mesmo espiritualistas, né? Filosóficos, espiritualistas, tá? Então, vamos ver aí o que o livro tem para nos contar, né? Nós vamos fazer primeiro aqui a introdução. E aqui na introdução ele vai trazer o seguinte: a visualização criativa é uma técnica acessível que permite moldar a realidade e interagir com o universo. O sucesso depende da sua capacidade de aplicar os conceitos deste livro, que oferece técnicas de poder mental para manifestar os desejos, né? Na verdade, a gente tem desejos o tempo todo. Não tem como nós, seres humanos, não termos desejos, não é? Só que o livro traz essa questão de, muitas vezes, não sabermos desejar, né? Como desejar, ou o que desejar. Nós vamos soltando pensamentos, jogando emoções, e levando tudo isso de uma forma como se isso não tivesse efeito nenhum. Mas, na verdade, tudo aquilo que a gente pensa, todas as palavras que a gente diz com efeito, né, com emoção, com desejo, tudo que a gente faz, nós estamos criando. Então, olha só como isso é até perigoso quando a gente não conhece o assunto. E o quanto nós andamos criando de forma negativa na nossa vida, sem ao menos perceber, achando que o que a gente fala, o que a gente sente, pensa, é algo que, tudo bem, a gente pode fazer à vontade e que nada vai acontecer. Mas, no fim das contas, nós criamos o tempo todo, né? Então, às vezes, a gente até olha para esse mundo da forma como ele está, e a gente vai pesquisar um pouco mais a fundo como estão as pessoas, né? Como estão as emoções das pessoas, como estão as formas de pensar, de agir das pessoas, aí a gente vai entender por que o mundo muitas vezes se apresenta dessa forma, né? Que a gente vê hoje em dia, tanta destruição que a gente vê hoje em dia, não é? Ao mesmo tempo que tem muitas coisas boas também sendo criadas, tá? Então, é óbvio que, da mesma forma que a gente cria
coisas que podem ser muito negativas, nós somos seres que também criam coisas muito positivas. Agora, imagine se a gente tem esse controle, né? Esse controle, essa consciência, vamos dizer, né? Melhor falando, a consciência de sabermos o que estamos produzindo. Então, esse livro, ele vai trazer justamente isso para nós, né? Essas dicas do que a gente fala, pensa, sente, e avaliar tudo isso, entendendo que isso tudo cria, e o que nós queremos para a nossa vida, não é mesmo? Embora não seja mágico por si só, o conhecimento apresentado é essencial para uma prática mágica eficaz. Por que ele fala prática mágica eficaz? Porque, na verdade, essa é a verdadeira magia da vida, não é? Quando a gente cria algo, é a alquimia da vida, não é? O próprio Jung fala da alquimia. Então, nós temos a nossa alquimia interna. Aquilo que a gente cria dentro de nós é uma alquimia. Por quê? Porque ela vai acontecer. Seja lá em que momento for, mas isso vai acontecer. Então, olha só a importância de termos consciência daquilo que sentimos e para onde vão os nossos pensamentos, né? Como vão as nossas atitudes, os nossos comportamentos perante a vida. Fazendo este estudo com cuidado, podemos transformar nossa realidade e alcançar nossos objetivos. Então, ele diz isso com uma segurança, não é? Com uma segurança de que, se nós conseguirmos trilhar esse caminho com a mente limpa, né, nós conseguiremos, sim, criar e obter esses objetivos que nós temos para a nossa vida. Então, aqui, vamos para o primeiro capítulo, que é o esquema cósmico. Então, aqui ele já vai trazer uma visão cósmica dessas realidades que ele vem trazendo, tá? Em busca do poder. O livro propõe paradigmas mágicos e técnicas de poder mental para resolver problemas da vida, incentivando uma leitura aberta e reflexiva. Então, o que é essa leitura aberta e reflexiva? É você abrir a mente, parar de questionar, assim, com crítica, né? Criticando, dizendo que não, isso é impossível. Não, imagine, isso não existe. Então, quando a gente coloca limitando, né, aquilo que está sendo dito, a gente acredita que aquilo é impossível, a gente já está fechando a nossa mente. Então, essa leitura, ela já não está mais aberta, ela está fechada. E se eu limito, eu fecho, como eu vou saber se isso realmente vai funcionar? Não é? E nós precisamos, sim, refletir. Então, é uma leitura aberta e reflexiva. Por quê? Porque nós vamos avaliar a nossa vida, as nossas práticas, aquilo que vem acontecendo na nossa vida. Será que nós não temos nada na nossa vida que nos causa dor? Ou algo na vida que, no decorrer da vida, nos causou muita dor? Nos prejudicou? Ou padrões repetidos de situações que ocorreram na nossa vida? Então, muito provavelmente, nós vamos encontrar uma série de situações que vão nos chamar muita atenção e que a gente vai poder refletir junto com esse livro. E aí, nessa busca, nessa reflexão, nós mesmos vamos conseguir identificar pontos que vão conversar com o que o livro vai trazer, né? Redefine poder como autocontrole e autoafirmação, afastando-se da opressão, que é essa opressão, né? O que é uma opressão? Opressão é algo que limita, é algo que obriga a ficar no mesmo lugar, é algo que não se expande, não é? É tudo que é o contrário do que propõe esse livro, tá? Então, esse poder como autocontrole e autoafirmação
significa que você sabe o que você quer, você está seguro do que você quer, e você vai nesse caminho, nesse trajeto, consciente, não é? Você não vai negando tudo, dizendo que não existe, sem mesmo ter tentado, ter se abrido um pouquinho para essas informações, tá? É uma ferramenta para melhorar a relação com as emoções e desenvolver verdadeiro poder pessoal. Por que vai melhorar a relação com as emoções? Nós vamos ver isso no decorrer do estudo, né? Quando a gente fala nos pontos aqui que o livro vai trazer, não tem como a gente não ir para as nossas emoções e observar o que acontece com a gente, emocionalmente falando, e o que as nossas emoções já fizeram com a nossa vida, né? O que os nossos comportamentos regidos pelas emoções nos levaram a fazer, ou em que lugar as nossas emoções nos fizeram ficar. Em muitas situações, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos sem poder, sem autoestima, enfim, uma série de coisas, né? Com medo. E isso, quem faz são as nossas emoções. É a falta do autopoder. Então, esse livro, ele vai falar para a gente que nós temos um poder pessoal. E que esse poder pessoal nós vamos conquistar quando nós conseguirmos entender as nossas emoções, trabalharmos todas elas da melhor forma, da forma como a gente conseguir, refletirmos sobre essa realidade a que a gente vive, não é? E quais seriam as nossas possibilidades, sem ficarmos nos limitando, nos oprimindo. O condicionamento é imposto por si mesmo e pelos outros, destacando indivíduos que buscam um poder alternativo à opressão, né? Então, quando a gente é condicionado, o condicionamento, né, aquilo que faz a gente agir assim ou de outro jeito, esses são condicionamentos que a sociedade nos impõe e que nós mesmos, querendo acatar a sociedade, querendo agradar, querendo fazer parte mesmo, né? Nós nos obrigamos também. Então, a gente também se condiciona. A gente se condiciona para fazer aquilo que a sociedade espera de nós. E muitas vezes a gente perde a nossa essência. Então, aí vão se destacar essas pessoas que já estão saindo desta forma, né, da sociedade. Já estão indo para um outro caminho, de uma forma mais aberta, mais livre, no livre pensar, né? E no assumir as suas próprias coisas, suas próprias emoções, suas próprias decisões, as consequências das suas próprias decisões, não é? Então, se você decide que você vai ser do jeito que você quer ser, você vai assumir isso. E sabendo que na sociedade muitos não vão te aceitar. Então, aí, nesse momento, é que você começa a adquirir um poder pessoal maior, né? Então, vão se destacando esse tipo de pessoa que é diferente, que já não está ali naquela forma, né? Naquele comportamento padronizado, naquela opressão. Muitos, como Jesus, deixaram legados sobre a verdadeira natureza do poder e a capacidade humana de usá-lo. Então, Jesus já tinha esse poder, né? Ele já trazia esse poder. E ele mostrava para a gente os poderes dele. Aí o que ele dizia? Ele dizia, né? Sois deuses, ele dizia. E ele queria dizer o que será? Sois deuses para a gente, né? Muito provavelmente que nós também temos essa mesma capacidade que ele,
Lógico que ele está muito adiantado que nós, ele já tem essa mente aberta, ele já sabe das capacidades dele. Então, ele sabe, ou melhor, ele sabia, né, enquanto vivo aqui na Terra, em sua experiência aqui na Terra, ele sabia das suas capacidades. Ele não precisava só acreditar. Ai, eu acredito, mas quando eu acredito, eu ainda não sei, com certeza. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue criar de forma mais efetiva, criar na nossa vida, né? Por quê? Porque lá no fundo a gente não acredita. Nós temos uma herança do cristianismo, não vou falar de Jesus, eu vou falar do cristianismo. Nós temos uma herança muito forte do cristianismo, né? E todos nós temos, mesmo que a gente não seja cristão, vamos supor que a gente não seja cristão, a gente ainda assim carrega a herança do cristianismo. E é só estudar lá nos livros de história para ver o que aconteceu na era do cristianismo ali, lá na Idade Média, né, em todos aqueles momentos terríveis em que muitas pessoas sofreram, tá? Então, continuando aqui, embora os ensinamentos sejam frequentemente apresentados de forma enigmática, visam estimular a mente e proteger conhecimentos valiosos, né? Então, muitos ensinamentos, isso aconteceu já há muitos séculos, né, que vem acontecendo dessa forma, dos ensinamentos serem apresentados de uma forma que nem todo mundo entende, né? Mesmo que eles estejam hoje aqui abertos para todo mundo, mesmo assim, muitos e muitos não entendem certos ensinamentos, como esse mesmo que traz esse livro, né? Esse é um dos ensinamentos, não é? E muitos vêm dessa forma mais figurativa ou simbólica, como Jesus trazia, né? Jesus ensinava por parábolas, porque muitos ensinamentos eles teriam que ser protegidos contra o mau uso mesmo desses ensinamentos, né? E hoje em dia a mesma coisa, apesar de estar tudo aí aberto, muitas pessoas vão ler e não vão entender nada e nem vão se interessar. Aliás, vão dizer que nada disso existe, que isso tudo é besteira, e vão continuar as suas vidas, sendo que o ensinamento está bem ali. E os ensinamentos, esses, vamos falar desse, né, mas existem muitos outros, esses ensinamentos, por esse livro, eles são trazidos de uma forma, mas existem muitos outros livros, muitos outros autores, bem mais antigos, bem mais modernos, mas todos trazendo o mesmo ensinamento, e de formas diferentes. Né? Cabe a nós começarmos a fazer, então, essa autorreflexão sobre nós mesmos, porque tudo começa em nós mesmos. A prática de tudo isso não começa no outro, começa em cada um de nós, no nosso interior, no nosso íntimo, porque é dentro de nós que existem todas as crenças limitantes, tudo aquilo que nós aprendemos que era o certo, tudo aquilo que a gente julga que é errado, que não existe, as limitações enormes que a gente tem. Então, para que a gente aplique ensinamentos como esses, nós precisaremos realmente dar uma boa mexida aí nas nossas crenças, tá? Eu acho que é uma dos principais pontos a serem observados. A ideia central é que existe uma força criativa, referida como Deus. Aqui a gente está falando Deus, que a gente está pensando aqui no nosso conhecimento cristão, né? Os cristãos, eles trazem Deus, não é? Mas existem outras vertentes que não vão trazer Deus.
vão ser outros, vão ser deuses. Inclusive, no livro, ele fala de Deus e de deuses. Deuses, incluindo as deusas, né? Deusas e deuses. Então, ele vai falar também dos deuses e deusas. Então, ele não vai falar só de um Deus. Na verdade, ele vai falar de algo que vai além para nós. Mas mais adiante a gente vai falar sobre isso aqui, ele vai aprofundar sobre isso, tá? O conceito de Deus é impreciso e tudo no universo é composto de partículas ativas desafiando a ideia de matéria inerte. Então, esse conceito que a gente aprendeu de Deus, né, aqui no nosso mundo ocidental, na verdade, não tem como realmente entender esse Deus, como ele é, quem ele é, o que ele é, né? Não tem como nós sabermos disso, não se tem um parâmetro mais seguro quanto a isso. Mas o que a gente pode ver, né, pelos próprios estudos, é que em tudo tem vida, né? Tudo tem um princípio atômico. Todas as coisas têm um princípio atômico. Inclusive, todas as coisas emitem uma aura. Então, é uma energia que existe em tudo, não é? Se vocês forem ver uma montanha, né, já foram feitos estudos sobre isso, de que a montanha, por exemplo, ela tem uma aura ali, né? Qualquer objeto tem uma aura. Animais, todos eles têm uma aura. Nós temos uma aura, né? Por quê? Porque tudo é feito de matéria, e matéria tem um princípio atômico. Nada fica parado. Só que essa matéria, ela vai se movimentar mais lentamente. A matéria mais concentrada, né? E quanto mais sutil for a matéria, mais rápido essas moléculas aí, esses átomos vão se movimentar, tá? Mas tudo tem esse princípio. A natureza dos átomos e suas interações energéticas determinam a essência das substâncias, né? Então, a sua estrutura, a sua movimentação, que é o que eu acabei de falar, né? Existem matérias mais sutis, matérias mais condensadas, e cada uma vai funcionar, vai ter uma interação ali entre os seus elementos para formar, então, essa matéria mais concentrada ou mais sutil. Mas tudo é matéria, isso é uma realidade. A energia molda a matéria, e a ordem do universo sugere uma força criativa por trás disso, levando os humanos a personificarem essa força como Deus, né? Quando a gente fala Deus, é como se a gente estivesse transformando esse ser, essa consciência, em alguém como nós, porque a gente precisa ter esse parâmetro para conseguir ter essa comunhão com ele, né? A gente fala ele, né? Porque se a gente fala o que é uma energia, é como se ficasse muito impessoal, né? Mas é uma consciência, porque por trás de tudo que existe, existe uma consciência criadora, né? Deus é uma consciência criadora, vamos dizer, esse Deus, né? Ele criou tudo. E se ele é uma consciência que cria, nós também somos consciências, então nós também criamos. E isso vem sendo trazido aí no decorrer dos séculos. Essas informações já não são informações novas, são informações muito antigas. A busca por entender a fonte de poder reflete a necessidade humana de compreender e contatar o que transcende o físico. Então, a gente precisa transcender, né? Precisa existir algo maior que nós, algo que vai além.
da gente, para que a gente possa se ter esse suporte, né? Para que a gente possa ter esse aconchego, né? De que existe algo além de nós. Nós não estamos sozinhos, né? Existe esse pai, vamos chamar assim, né? Esse pai maior que está cuidando da gente. Então, existe essa necessidade, por isso a gente precisa buscar compreender isso, entender. Só que Deus é uma consciência bem difícil da gente entender, né? Nos nossos parâmetros materialistas aqui. A crença em Deus pode ser questionada, já que muitos não analisam profundamente esse conceito. As pessoas podem rejeitar ou aceitar a ideia de Deus por várias razões, mas é crucial entender suas próprias crenças. Então, não importa como as pessoas acreditam nesse Deus, né? Nesse algo que transcende, mas é fundamental que elas entendam as suas próprias crenças, porque são essas crenças que vão ajudar a criar tudo que rodeia, né? Inclusive, tudo que rodeia a todos, na verdade, porque se várias consciências estão no mesmo nível ali, criando juntas, essa criação vai acontecer e não vai ser só para uma pessoa, vai ser para todos nós, né? Todos nós estamos envolvidos. Agora aqui ele vai falar da fonte do poder. Deus é visto como uma imagem que reflete poder e energia, moldada por pensamentos individuais. A forma como cada um concebe Deus impacta na sua vida, na sua própria vida. A busca por entender essa imagem é uma chave para o sucesso pessoal, né? Então, nós precisamos aqui, conforme ele vai falando nas próximas páginas aqui, nós precisamos entender como a gente vê esse Deus, de que jeito, porque essa forma de ver esse Deus, que é esse algo que transcende, vai ser fundamental para essas nossas criações que a gente quer fazer na nossa vida, né, para atingir esse objetivo de conseguir fazer com que os nossos desejos se manifestem aqui na matéria. E por que a gente fala de Deus, né? Porque é algo que vai além de nós, e quando a gente acredita nesse algo que vai além de nós, a gente consegue conceber algo que também, aqui na matéria, transcende, não é? Então, da forma como a gente entender Deus, vai nos ajudar ou dificultar esse objetivo. Isso é muito importante. Então, a gente vai analisar as nossas crenças pessoais em relação a esse Deus. Porque Deus é a fonte do poder. Então, a crença em Deus influencia a sua vida. Refletir sobre essa imagem é essencial, pois você pode moldá-la conforme suas necessidades, melhorando seu relacionamento com o poder. Então, poxa, você começa a pensar sobre Deus. Como é esse Deus, né, que você acredita, e que você reza à noite, muitas vezes pedindo ajuda, né? Como é esse Deus? Como você entende tudo o que acontece? Às vezes, o que acontece na sua vida, que não foi tão legal assim, você pediu uma coisa, daqui a pouco acontece outra, né? Então, como você vai receber isso? Tudo isso faz muita diferença. É assim que você cria, se você vai entendendo esse processo interno, você vai mudando a sua forma de acreditar em Deus. Você vai moldando isso.
você vai transformando, através do próprio questionamento, do seu questionamento, não é? Mas se Deus é uma consciência criadora que faz tudo para o bem, como existe a destruição? Por que existe a destruição? Porém, a destruição, ela já vem sendo trazida por diversas fontes. Até na Bíblia tem a destruição, não é mesmo? Então, a gente percebe que tem que haver a destruição para haver a construção. Então, quando às vezes a gente pede para esse Deus trazer para a gente algo que a gente quer muito, e aí a gente vê uma destruição acontecendo, às vezes é necessária essa destruição para que a gente consiga atingir aquilo que a gente pediu. Às vezes é preciso que as coisas mudem, porque o curso, né, na nossa vida, ele está indo para algum lugar, mas se a gente deseja muito alguma outra coisa, esse curso não está indo mais para esse lugar, ele vai ser mudado. E se ele for mudado, algo vai ser destruído para que o novo chegue. Então, olha só, se trata de pensar muito além do que a gente está vendo, não é? E acreditar que realmente esse Deus, ele está operando na nossa vida. Então, aqui, como diz nesse slide, né, você pode moldá-la conforme suas necessidades, melhorando seu relacionamento com o poder. Então, você moldando esse relacionamento com esse Deus, você pode mudar o seu relacionamento com o seu poder pessoal. Você vai percebendo que as coisas que você deseja, que você sente dentro de você, elas criam. E embora você seja uma consciência que está na criação, existe um ser maior, que é esse Deus, que criou tudo, essa consciência maior, que criou tudo. Então, é como se ele fosse o grande mestre, né? E nós, os grandes aprendizes. Mas todo mestre que ensina um aprendiz, né, deseja que esse aprendiz aprenda e faça aquilo que ele ensinou, não é mesmo? Então, nós podemos fazer isso. Nós podemos trabalhar com esse poder dentro de nós. Estabelecendo contato com o poder. Existe uma conexão com o poder universal, por meio da compreensão da energia e das leis cósmicas. Então, existem leis cósmicas. Não é algo que está aí de qualquer jeito. Não. No cosmos, tudo está organizado. Existem as leis, né? Então, a gente vai começar a aprender a entender essas leis cósmicas, né? O que a gente vai fazer, as consequências que surgem, né? Mediante as coisas que a gente faz, que a gente pensa, como funcionam as leis mentais, né? As leis do pensamento, o que eu crio com o meu pensamento. Então, eu vou percebendo como funciona esse jogo pela própria vivência e observação. Observação do maior laboratório, sou eu mesma, né? Essa energia é criativa e acessível, permitindo ao indivíduo moldar a sua realidade. Então, a energia está toda aí. Ela é totalmente acessível. Tanto é que muitas pessoas têm tantas facilidades, tantas coisas, e outras pessoas não têm. Muitas pessoas são tão incríveis e maravilhosas e não têm tantos acessos assim, não é mesmo? O que será que está errado nisso tudo? O que tem errado? Será que elas não merecem aquela história lá do não merecimento, né? Será? Então, é algo que a gente precisa começar a refletir, a observar. É começar a retirar os dogmas, né? Os dogmas das nossas mentes. Porque nós temos muitos dogmas.
E nós precisamos começar a limpar esse espaço mental nosso, não é? Lembrando sempre que a gente tem uma raiz cristã, e dentro do cristianismo, muitos dogmas foram criados e foram herdados por nós, não é? Nossos antepassados foram herdando para as gerações futuras esses dogmas, eles estão arraigados dentro de nós. É uma coisa fácil? Provavelmente não, mas é algo muito possível e que nós só vamos conseguir dar início se a gente iniciar esse processo. Não adianta a gente só ler livros, ouvir e não fazer nada. Nós realmente precisamos pôr na mão na massa, não é? Estabelecendo contato com o poder. A crença em uma inteligência universal ou Deus influencia a vida, e a imagem que se constrói dessa força pode ser alterada para melhorar essa relação. Em essência, cada pessoa possui a capacidade de criar e se conectar a essa inteligência, que é uma fonte de poder sempre disponível. Então, está aí para todos nós, né? Basta que a gente consiga ter esse acesso. É uma questão energética também, não é? Se eu estou pesada, cheia de crenças, cheia de dogmas, né? Crenças limitantes, eu não consigo atingir essa energia que é de uma outra vibração. Eu estou numa outra sintonia. Então, como que eu chego lá naquela vibração? Se eu estou numa outra sintonia, não é? Então, para que eu consiga começar a acessar tudo isso, eu vou precisar modificar o que está dentro de mim, né? Me abrir para isso, aceitar que às vezes eu vou precisar soltar, abrir mão de certas coisas, aqueles dogmas que a gente tem aquele maior carinho por eles, né? Que a gente tem aquele apego, não é? A gente vai precisar começar a soltar eles, deixar eles irem, começar a visualizá-los indo embora, e realmente colocar o pé no nosso presente. Eu ia falar o pé no futuro, mas não, é o pé no presente mesmo, não é? Porque coisas antigas vêm lá do passado, e a gente precisa pegar aqui no presente e realmente ressignificar tudo isso. As coisas, elas vão evoluindo, a gente vai crescendo, não dá para continuar com crenças que vieram lá não sei de quando, não é? Então, a gente vai precisar fazer esse trabalho. É importante construir uma imagem positiva e confiável de Deus, olha só, seja humana ou não, para estabelecer uma conexão com a inteligência universal. Então, olha só, o livro está trazendo, é como se fosse a chave da porta, né? Ele está dizendo que a gente deve pegar esse Deus que já está dentro da gente, esse Deus que criaram para nós, não é? Que a gente aprendeu lá na igreja, no centro espírita, sei lá mais aonde. A gente pega esse Deus e a gente começa a olhar para ele, a fazer questionamentos, a mudar ele dentro de nós um pouquinho, a nossa visão, a vê-lo de outra forma. E quando a gente começa a fazer isso, a gente já começa a modificar a nossa mente. E aí as coisas começam a se modificar. Então, se a gente tem algo que transcende, não é? Que está além de nós, a gente vai ter um suporte muito grande para conseguir fazer essas nossas criações. Então, a gente precisa desse ser, dessa consciência que vai além de nós. É o nosso grande mestre. É essa consciência que vai se conectar conosco de verdade, essa forma de consciência. Então, existem outros deuses que foram criados, não é?
existe o Deus que castiga, existe o Deus que está vendo tudo, não é? E aí você está devendo, existe o Deus que vem cobrar, existe o Deus que só é maravilhoso, incrível, bondoso, existe o Deus também, para muitos, que não é tão bom sempre, não é tão bom sempre, ele é bom, mas ele também, de vez em quando, ele pega pesado, não é? E precisa ser assim também. Se a gente for pensar bem, é necessário, porque se só tem o Deus bom, né? Aquele Deus que só traz o que é bom, então não existe a lei da destruição. E a lei da destruição, ela vem sendo trazida aí para a gente como sendo algo necessário por diversas civilizações, não é? E se o Deus é tão incrível assim, né? Ele é incrível, mas assim, se ele só tem bondade, né? Como a gente explica tanta desgraça? Então, a gente começa a questionar, né? Começamos a questionar. Porque se Deus é tão bom assim, como ele deixa acontecer tudo isso? Então tem algo aí, não é? Ai, porque é, as coisas boas vão acontecer, tudo por um bem maior, né? Tudo é por um bem maior, mas isso não explica nada, né? Ai, tudo é por um bem maior. Que bem maior? Então, quando a gente fala em bem maior, a gente tem que entender que Deus, de vez em quando, ele vai precisar, essa consciência, ser mais rígida. Ela vai precisar tirar, né? Então, o fato de acreditarmos em algo a mais, algo maior do que nós, que transcende, é uma forma da gente entrar nessa conexão universal, porque Deus é essa própria conexão, né? Essa energia universal, que é justamente a energia que a gente usa para criar. A gente entra nessa conexão com Ele, e aí a gente consegue. Então, não se trata da gente ser o todo-poderoso, né? Não é um negócio do ego, não é. É entender que existe essa consciência maior e que, graças a ela, nós aprendemos realmente agora como essa consciência maior é generosa e como a gente pode criar. Porque nós, como disse Jesus, também somos deuses, somos filhos dele, não é? A crença na A crença na acessibilidade dessa inteligência é fundamental. E ao se envolver com essa imagem, a pessoa pode transformar sua realidade. Então, tá vendo? É esse contato íntimo com essa consciência. É um contato que talvez a gente não vai explicar com palavras, né? A gente vai sentir. E se a gente vai sentir, é algo muito diferente de ficar aqui no pensamento, né? E isso tudo vai transformar a nossa realidade. É com essa consciência maior que a gente vai transformar a nossa realidade. Mudando a percepção de Deus, é possível mudar a vida de maneira significativa.